sobre o Treinei e Passei. O que é a plataforma Treinei e Passei? Bom, eu já posso dizer para você que é uma ferramenta fantástica. Você que deseja prestar o Enem, deseja prestar algum vestibular, ela pode te ajudar e muito. Então acompanhe esse vídeo que eu vou passar em detalhes todas as ferramentas que nós temos e como ela pode te ajudar. Bom, aqui nós temos na tela inicial, onde eu já adicionei aqui a minha foto, qual é o curso que eu desejo, as instituições que eu vou colocar, mas eu posso fazer tudo isso aqui, ó, clicando no meu nome aqui do lado esquerdo, e aí posso alterar todos os meus dados, adicionar essa fotinha que fica bem bacana. Continuando aqui, nós temos o mural de avisos e temos a nossa agenda. Tem aqui, ó, hoje, dia 7/11, o dia que eu estou gravando esse vídeo, estudar matemática. Se eu clicar aqui, ele vai me levar direto para a agenda e aí eu vou conseguir observar tudo que eu tenho programado. E é muito simples para você fazer esse agendamento. Se eu quiser só observar o que eu preciso, está aqui, ó, estudar matemática, fazer exercícios. Posso fazer algumas edições, apagar ou editar, mas também posso adicionar um novo compromisso. Então olha que maneira bem simples. Eu clico aqui em nova anotação, vou dar o título, estudar história. E aí eu consigo marcar o horário de início e de final, consigo colocar aqui, por exemplo, resolver exercícios, consigo colocar uma cor, vou colocar aqui uma cor diferente aqui. Eu posso lançar esse comentário dentro de um planejamento, que eu já vou falar já sobre os planejamentos, e ainda eu consigo, para eu não ter que ficar fazendo todo dia a minha agenda, se são compromissos que se repetem, eu posso ainda fazer isso aqui, ó. Ele repete todo dia, repete semanal, repete mensal, ou eu posso personalizar. Por exemplo, eu vou colocar aqui os dias da semana, e isso eu quero estudar de segunda, terça e quinta, e vou estudar isso por 20 vezes, certo? Então, dou um salvar, ele já vai jogar lá na minha agenda. Então, a hora que eu clicar aqui na agenda, ele vai ter, opa, matemática eu já estudei, eu posso colocar aqui dizendo que já está concluído, certo? E aí, a hora que eu volto lá na minha página inicial, ó, matemática já está aqui, ó. Ou eu posso simplesmente por aqui também, tá? Clicar, aqui eu tenho o meu mural de avisos. Se eu clicar aqui, eu vou abrir, vai aparecer tudo que tem aqui para vocês. Posso inclusive responder este aviso. Então, de vez em quando nós colocamos alguns avisos aqui, lançamos algumas atividades diferentes, algum simulado. Então você tem a opção de acompanhar aqui pelos avisos também, ou alguma aula diferente que a gente for propor para vocês, certo? Bom, feita essa primeira parte, começamos aqui na parte do treine aqui. No treine aqui, nós temos aqui, ó, exercício de fixação, exercício de aprofundamento, simulados e provas anteriores. Olha quanta coisa que nós podemos fazer. Então eu vou entrar aqui em exercícios de fixação e o que nós temos aqui? Mais de 1000 listas prontas para você exercitar. Então, de que forma? Você pode digitar por um nome de um assunto ou pesquisar aqui na disciplina. Por exemplo, eu vou lá em matemática e a hora que eu selecionei lá, ele vai aparecer aqui todos os assuntos de matemática. Então, vamos supor que eu entro aqui em análise combinatória e filtro. Ele vai buscar para mim aqui a lista de análise combinatória. E o detalhe, esse status aqui, quando aparece esse botãozinho aqui do lado, é porque essa lista em especial já foi feita. Então isso aqui é uma maneira de você controlar, esse assunto eu já fiz, tá? Se eu não tiver feito, eu clico aqui em acessar e aí eu já estou com a minha lista aqui, eu posso refazer ela, mesmo que eu já fiz, eu tenho a opção de refazer ela. Vamos para a segunda parte, exercício de aprofundamento. A mesma situação de fixação, só que aqui, como o próprio nome diz, você vai aprofundar os seus conhecimentos. Ok? Então funciona da mesma forma, você pode fazer seus filtros. Simulados e provas anteriores. Aqui nesse setor nós temos todas as provas anteriores do Enem e de vestibulares praticamente de todo o Brasil. Tem já em torno de 1000 provas cadastradas. Então você que vai fazer o Enem, por exemplo, você pode buscar por aqui, digita aqui Enem e aí filtra, ele vai aparecer todas as provas do Enem que tem cadastradas, tá? E aí da mesma forma você pode buscar aqui, acessar, tá? E aí começar a treinar. Um detalhe interessante é que se você pegar, por exemplo, passando as páginas aqui, ó, ele vai mostrando as demais, tá? Se eu pegar aqui em linguagens e clicar em acessar, olha o que acontece. Na linguagem eu tenho que escolher inglês ou espanhol. Então aqui de cara eu já faço essa seleção. Se
se eu colocar aqui em inglês e colocar lá começar atividade, ele automaticamente já vai buscar somente as questões de inglês. Então dessa forma, todos os simulados que você tem essa opção de escolher entre as línguas estrangeiras ou até mesmo as provas que tem específicas, você sempre vai ter a opção de escolher a sua língua estrangeira e as suas específicas. Então isso já é de maneira bem fácil para você poder executar, tá ok? Eu vou aproveitar aqui para mostrar como que eu faço para resolver uma questão. Nós temos aqui ó, a questão 1, que é uma questão de educação física, né, que está dentro da parte de linguagens, dentro do Enem. E aí aqui eu vou ler a questão, tem as alternativas, onde eu posso trocar se eu quiser e clicando. E vamos supor que essa letra A eu já tenho certeza que não é. Essa tesourinha aqui, ela vai servir para eliminar essa alternativa. Então olha que bacana. Eu consigo eliminar algumas alternativas, imaginando aquela situação. Estou no papel, quero riscar algumas alternativas. E aí depois que eu tiver certeza, eu clico aqui em confirmar. Opa, errei, ó, ele vai dar um vermelho e vai mostrar qual é a resposta correta. A partir disso eu posso fazer um comentário, eu posso fazer alguma anotação que fique só para mim, posso analisar a estatística dessa questão. Ó, entrando aqui, eu consigo verificar que pouco mais de 50% das pessoas acertaram, um pouco menos errou, e qual é a alternativa que a maioria marcou. Para ver, ó, por exemplo, a letra C é a que menos alunos marcaram, então quer dizer, o meu chute aqui foi bem ruim, tá? Por isso a importância de estudar. E ainda, observa aqui em cima que, como eu respondi a questão 1, ela já ficou cinza. É uma forma de você controlar, porque nem sempre no vestibular você faz ela toda na ordem, você pode ir pulando questões. Então através dessas bolinhas aqui você consegue ir confirmando. E se eu, por exemplo, eu quero fazer a questão 10, se eu clicar aqui na questão 10, ele já me leva até ela, e aí eu já posso responder. Então, ou seja, a hora que eu chegar no final, chegar lá na última questão, por exemplo, chego lá na última, então antes de eu finalizar a minha atividade, eu vou observar se eu não deixei alguma questão em branco. E ainda, a hora que eu clico em finalizar a atividade, ele vai mostrar quantas questões não foram respondidas. Então eu posso cancelar e voltar para responder essas questões que deixei em branco, ok? E ao clicar em voltar aqui, novamente nós temos a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui, dentro de todas elas, eu consigo observar aqui em simulado tudo que eu tenho disponível. Listas em andamento, vai aparecer todas as listas que eu comecei, mas não terminei, inclusive ó, essa daqui que eu acabei de montar, então eu posso clicar em acessar e continuar, e nas finalizadas eu tenho todas as atividades que eu já concluí, e que daí eu já vou mostrar um pouquinho mais sobre essa parte das finalizadas. Continuando com as minhas opções de treino, nós temos aqui a prova personalizada. Como que funciona? Isso aqui é uma ferramenta fantástica, que você vai criar a prova do jeito que você deseja, destinando inclusive para alguma instituição. Clico aqui em adicionar a disciplina, selecione a disciplina, então vamos pegar aqui questões de matemática. E vou clicar em adicionar o assunto. Aqui eu consigo escolher os assuntos, vou pegar aqui, por exemplo, análise combinatória. Se eu não quiser tudo de análise, eu posso escolher só, por exemplo, arranjos, combinações e fatorial. Tá? Posso escolher mais assuntos se quiser. Posso escolher aqui a dificuldade que eu quero dessas questões. E se eu não selecionar, ela vai pegar de forma aleatória. Tipos de questões, aqui eu quero só múltipla escolha. Posso selecionar a banca, a instituição e a quantidade de questões. Para cada item que eu colocar aqui, eu posso escolher até 20. Então vamos supor aqui que eu queira 5 desse assunto. E aí eu posso adicionar mais uma disciplina. Então, ou seja, eu posso adicionar quantas disciplinas quiser e quantos assuntos eu quiser de cada disciplina. Então eu posso montar a minha prova, por isso prova personalizada, eu posso montar a minha prova do jeito que eu desejar. Depois que eu concluir, eu vou excluir essa disciplina aqui, eu aperto em continuar, vou dar um nome para essa lista. Então vou colocar aqui como teste de matemática. Como desejo ver a correção após resolver cada exercício ou após finalizar a prova, e aí dou um salvar, aí automaticamente ela já abre para eu começar a minha prova. E um detalhe é que todas essas listas, tanto as de fixação, as provas, eu consigo gerar PDF delas, onde eu posso escolher que apareça no meu PDF o nome da disciplina ou apenas a instituição ou as duas, certo? E aí aqui, ó, gerando, eu já tenho o meu PDF e aí eu posso fazer a impressão e resolver isso no papel também, ok? Voltando aqui para a plataforma, volto. Ao voltar novamente eu caio em atividades em andamento e aí voltamos aqui no nosso setor. Temos a parte de redações. Nas redações eu tenho aqui em treinei, passei
propostas de tudo quanto é instituição para você poder treinar. Você consegue, por exemplo, entrar aqui em texto de apoio, verificar quais são os textos de apoio, posso gerar um PDF desse texto e consigo ver qual é o comando. E a partir do ver o comando eu posso clicar aqui em enviar a minha redação e aí eu tenho duas opções para isso. Eu escolho aqui qual é o gênero, é uma dissertação da PUC, tá? Eu posso digitar essa minha redação ou ainda eu posso anexar esse arquivo. E aí, se eu estiver fazendo isso pelo celular, ao clicar em anexar, ele já vai abrir para você tirar uma foto do celular. Então, de forma bem simples. Aqui na parte de redação, eu tenho aqui alguns downloads, alguns materiais complementares que vocês podem utilizar, inclusive a folha de redação, para você passar a limpo. Nós temos algumas aulas disponíveis aqui para você treinar, tá? Essa com o nosso professor, então tem algumas opções aqui para você assistir algumas aulas. Além disso, quando eu estou resolvendo alguma questão, observa, eu vou entrar novamente aqui numa lista, vou pegar até uma em andamento aqui. Observa que se eu acessar aqui, em todas elas eu tenho uma estrelinha. O que significa essa estrela? Se eu clicar nela aqui, eu vou favoritar essa questão. E aí é uma estratégia que você pode usar para essa estrela. Como favoritar? Você pode escolher as questões que você errou, questões que você achou interessante, que você quer rever, para que eu não tenha que ficar entrando em lista por lista para encontrar essas questões. Ao favoritar, ela vem nessa aba aqui, ó, questões favoritas, e todas elas estarão aqui. E aí você pode ver essa questão novamente ou ainda selecionar várias dessas questões, e ao selecionar você pode criar uma nova atividade com essa lista. Bom, essa é a parte que você vai usar aqui para treinar. Só que todo treino ele é bom ser acompanhado das estatísticas, e esse é um grande diferencial do Treinei e Passei, quando você consegue analisar todas as estatísticas do seu desempenho, certo? E aí a gente desce um pouquinho, nós temos aqui, ó, minhas estatísticas. Clicando aqui em questões respondidas, eu consigo verificar quantas questões eu já respondi, o meu percentual de acerto, e aí um detalhe, é que eu posso filtrar isso por tipo de questão, e aqui esse 1541 significa a quantidade de questões que eu respondi nesse último mês, que eu também posso verificar aqui e mudar essas datas. Por exemplo, eu quero saber quantas questões eu fiz desde do 1º de fevereiro até a data de hoje. Então eu seleciono aqui, confirmo, e aí ele vai carregar, olha lá, ó, respondi esse ano, de fevereiro até agora, 17 mil questões, sendo que eu tive um percentual de 84% de acerto. Rolando um pouquinho mais para baixo, eu tenho o gráfico das disciplinas, que também ele está me mostrando aqui meus últimos 30 dias, mas também eu posso entrar aqui e buscar filtros para isso, ok? Posso selecionar também o tipo de questão que eu quero, e aqui já começa a vir um ponto bastante interessante. Quando eu clico em cima de um gráfico, eu vou pegar aqui, vamos pegar biologia. Olha que eu clico, ele vai me mostrar a quantidade de questões, meus acertos, o percentual de acerto. Clicando aqui na disciplina biologia, ele vai abrir aqui todos os assuntos, e dessa forma eu consigo analisar assunto por assunto qual foi o meu desempenho. E olha que bacana, além disso, olhando aqui do lado, nós temos aqui, ó, esses 3 botões que significam exercícios de fixação, de aprofundamento e exercícios aleatórios, ou seja, de aprofundamento e fixação são as listas prontas que nós temos nessas abas. Agora, aleatórios, ele vai buscar de forma aleatória, como o próprio nome diz, 10 questões para você treinar desses assuntos. E olha, bacana que se você vai descendo aqui, ele começa a mostrar os assuntos que você teve um desempenho pior. E aí que vem a grande questão. Olha aqui, ó, toda essa parte aqui para trás, eu tive aqui um desempenho ruim. Então o que acontece? Eu tenho aqui melhorando o meu desempenho. Olha que show isso! Melhorando o meu desempenho, você clica em vamos lá, e dessa forma a gente consegue fazer um novo treino baseado nos meus erros. Então de que maneira? Eu observo aqui assim, ó, eu preciso melhorar até 70%, eu quero estar sempre acima de 70%, então tudo que tiver abaixo é onde eu preciso melhorar. Então o que eu faço? Eu busco aqui, ó, margem de erro, eu vou colocar lá em 70%, certo? Quantidade de exercícios, eu vou criar aqui um treino com 10 exercícios, e aí é que eu posso escolher a instituição e banca, dificuldade e o tipo de questão. Eu só vou selecionar o tipo de questão, quero múltipla escolha. E aí vou dar um nome para essa lista, treino de biologia, e aí clico em vamos lá,
E aí a plataforma buscou para mim 10 questões dos assuntos que eu estou em biologia abaixo de 70%. Então isso aqui é fantástico para vocês poderem treinar tudo isso, certo? E aí mais um detalhezinho aqui, é que essas atividades que eu comecei, mas não resolvi nenhuma, só criei, ele dá a opção de eu excluir. Então, ó, se eu excluir essa atividade, ela simplesmente vai sumir, eu posso refazer esse treino. Agora, as atividades que eu comecei e não terminei, eu não tenho mais como excluir, ela vai ficar aqui disponível, aí você vai precisar excluir depois. Então, voltando aqui, então nós temos aqui, ó, as questões respondidas, desempenho por disciplina e resultado das atividades. Tudo isso aqui, ó, se eu clicar aqui em resultado das atividades, ele vai levar aqui na mesma página, tá? Os três aqui. E nesses resultados das atividades, eu consigo aqui olhar a minha atividade na íntegra. Olha que bacana. Eu clico aqui em resumo, ele vai mostrar qual foi o meu percentual de acerto. Aqui eu consigo olhar questão por questão, qual eu acertei, qual eu errei, e aqui os assuntos que caíram nessa prova. Se eu clico aqui, por exemplo, em literatura, eu abro, ele vai mostrar quais são os assuntos de literatura que caiu, qual foi o meu desempenho por assunto e qual é a questão que está relacionada a esse assunto. Então, por exemplo, aqui, ó, simbolismo, questão 10 foi a questão que eu zerei. Então eu posso clicar aqui no 10 e ele vai abrir essa questão para eu poder refazer, certo? Então dessa maneira você consegue aqui observar todo o seu treino para você identificar as suas falhas. E ainda, nós temos um outro setor aqui fantástico na plataforma, que é analisar atividades. Clicando em analisar atividades, ele vai mostrar para mim aqui todas as atividades que eu já concluí. Então, por exemplo, aqui no Enem, eu já fiz várias do Enem. E eu quero daí melhorar esses meus treinos, analisar todo o meu contexto. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, e vou selecionar 2 desses treinos de humanas. Aliás, eu tenho 3 aqui que eu fiz, tá? E aí eu consigo clicar aqui em analisar e aí ele vai me mostrar esses 3 treinos juntos para eu conseguir verificar quais as disciplinas que eu estou com uma maior dificuldade nos meus treinos. E novamente, se eu abrir ela aqui, ó, ele vai me mostrar também aqui os assuntos que eu fui pior e que eu fui melhor. E novamente eu tenho aqui, ó, melhorando o meu desempenho. Vamos lá? Então vamos. Eu posso selecionar aqui as disciplinas que estão dentro do meu treino. Posso escolher uma só, posso escolher todas. Vamos fazer aqui filosofia, história, geografia e sociologia. Novamente, escolho aqui a quantidade de questões. Vamos pegar em 15. Escolho aqui a margem que eu quero melhorar, eu quero estar acima de 75%. Dou o nome para o meu treino, colocar aqui só como um teste, ok? E aqui, como eu estou falando de Enem, eu vou pegar questões do Enem. Então, seleciono aqui Enem, tá? Posso selecionar mais de um, inclusive, ó. Vou pegar aqui o Enem PPL, daí ele vai buscar questões das 2 instituições. Tipo de questão, só para garantir, eu vou colocar múltipla escolha. E coloco lá em vamos lá. E aí, novamente, ele buscou em cima dos assuntos que eu estava pior, todas as questões. Então, todo o sistema volta a funcionar da mesma maneira. Então, pessoal, olha quanta coisa bacana, tudo que a gente treinar, nós temos condições de analisar. Olha que bacana isso aqui também, o meu ranking. No meu ranking, ele vai aparecer aqui, ó, a posição que eu estou na minha turma, na minha escola, a posição que eu estou no Treinei Passei, ou seja, com todos os usuários do Treinei Passei, lembrando que nós temos escolas parceiras que usam aqui também, e minha posição no curso que eu desejo, que é medicina, tá? E consigo olhar aqui, ó, quais são as minhas conquistas. Inclusive, se eu pegar aqui o mês de outubro, para pegar o mês fechado, ele vai mostrar que, opa, eu fiquei em 2º lugar no mês de outubro, tanto na turma quanto na escola, no Treinei Passei em 9º, nem medicina em 5º, e vai mostrar quantas questões eu fiz, qual o percentual que eu acertei, quantas redações foram enviadas e o tempo que eu passei na plataforma, ó, 219 horas, quase 220 horas estudando com a plataforma, ok? Então aqui também para dar um estímulo a mais e saber que você pode estudar cada vez mais. E para a gente fechar, nós temos aqui mapas mentais. Como funciona o mapa? Aqui nós temos mapas de todas as disciplinas. Se você entrar aqui em biologia, ele vai carregar aqui todos os mapas que nós temos. E aí, por exemplo, se eu clicar lá em botânica, ele vai trazer para mim o meu mapa. E aí nós temos um mapa mental. Lembrando que vários desses mapas, eles estão acompanhados de resumos. Como por exemplo aqui, mitose. Ó, ele traz um resumo e na sequência ele tem um mapa. Mapa esse que você consegue inclusive exportar, se precisar imprimir ele também. Então uma ferramenta bem interessante
que pode auxiliar nesses treinos. E por último, para a gente fechar aqui, nós temos a parte dos planejamentos. Planejamentos esses que, se eu entrar aqui em Treinei e Passei, eu tenho várias opções, por exemplo, uma revisão para o Enem. Eu posso copiar esse planejamento. A partir disso, eu posso aqui determinar data de início, posso determinar aqui até quando eu vou fazer esse planejamento. Eu vou colocando datas aleatórias, quais dias da semana que eu vou estudar. Se eu tenho alguma disciplina específica, vamos colocar aqui como Biologia e Química, dou um salvar, e aí entrando lá em planejamentos, agora ele está aqui em meus planejamentos, está aqui ó, revisão Enem. Se eu clicar aqui em ver, eu vou ter aqui para o Ciência da Natureza, que é o planejamento que eu copiei, certo? Se eu clico aqui em Biologia, ele vai mostrar para mim aqui ó, tudo que eu preciso estudar de Biologia. Lembrando que esse daqui é um revisional, que foi um planejamento montado em cima dos tópicos que mais caíram nas últimas provas do Enem. Se eu clico aqui em Citologia, ele vai mostrar aqui todos os assuntos que eu tenho, e aí eu posso ir fazendo um controle, ó, marcando aqui os assuntos que eu já estudei, os assuntos que eu já revisei. Esses exercícios de fixação, isso aqui mostra que eu tenho listas prontas desses assuntos, então se eu clicar aqui, ele já vai me levar, ok? E isso aqui ele vai me mostrar também a estatística para essa parte. Nesse caso é um planejamento que eu acabei de copiar, então ele não tem dados para mostrar, certo? Mas se eu clicar em vamos lá, ele também dá para criar um outro treino baseado nos erros. Então conforme você vai resolvendo as questões, ele vai te mostrando tudo isso aqui. Então mais uma ferramenta fantástica que pode te auxiliar. E outra, você consegue editar, ó, trocar a ordem disso aqui. Se de repente não é citologia, você não está estudando nessa ordem, você pode trocar a ordem aqui. Em resumo, quando eu tenho esse lapisinho, indica que eu tenho mapas mentais desses assuntos, ou seja, citologia, eu tenho um mapa mental aqui que resume todos esses conteúdos. Então olha quanta coisa bacana que nós temos na plataforma Treinei e Passei. Então voltando aqui na parte inicial, então nós temos aqui ó, todas essas ferramentas, a nossa agenda está aqui também, todas as questões respondidas, aqui comunicados, os comentários, se eu fizer algum comentário na questão ela vai aparecer aqui, e aqui eu também tenho um botão para enviar algumas dúvidas. Participe das nossas redes sociais e use o Treinei e Passei sem moderação. Tenho certeza que vai ser uma ferramenta fantástica que você, depois que você usar a primeira vez, você nunca mais vai deixar o Treinei e Passei de lado. Um grande abraço e até a próxima!